Fala galera, tudo bem com vocês? Como passaram esse tempo? As nossas aulas online continuam e agora a gente vai falar de Karl Marx e um modo de produção capitalista. Marx vai criar um termo chamado modo de produção. Para ele, o modo de produção são as relações complexas onde os seres humanos eles trabalham para suprir as suas necessidades. E dentro disso, a gente vai observar que o objetivo dessas necessidades são justamente para sobrevivermos. Ou seja, olha, a gente trabalha e esse trabalho ele é utilizado para a gente poder sobreviver. Com isso, as relações elas são mantidas uns com os outros. Ou seja, eu mantenho relação, com o comerciante, por quê? Porque através daquilo que ele está comercializando, eu necessito para algo na minha vida. Por exemplo, eu vou ao mercado e eu compro porque eu preciso comer. Portanto, as relações sociais, elas são pautadas em trocas. E essas trocas, elas são também direcionadas nas necessidades humanas. Então, a partir daí, as relações elas vão se modificando. Para Marx, mesmo no modo de vida capitalista, porque o modo de vida capitalista não tem trabalho escravo. Ou seja, você não tem escravidão no modo de vida capitalista. É claro que em alguns locais do mundo ainda tem gente que quer explorar o escravo. Só que se a gente for parar para analisar num parâmetro geral, o modo de vida capitalista é um modo onde a gente tem um trabalho livre. Ou seja, as pessoas são livres e trabalham porque precisam. E dentro das relações, nós trabalhamos porque precisamos. Por quê? Porque existe uma troca de interesses. Eu não tenho propriedade. E se eu não tenho propriedade, eu vou vender o meu trabalho para eu poder sobreviver. A partir daí, surgem novas formas de opressão. Ou seja, sempre tem uma classe social que vai subjugar a outra. Por exemplo, ele vai fazer uma análise ao longo do tempo. Ele faz uma análise dentro de um livro chamado O Manifesto Comunista, que é um livro muito simples, muito pequenininho. E quando ele faz essa análise junto com o Friedrich Engels, ele observa que ao longo do processo de construção da história, sempre houve uma dinâmica de opressão. Sempre houve alguém que subjugou o outro. E quando ele faz essa análise, ele entende que no sistema capitalista existem duas classes que vão começar a entrar em contraponto. Uma é a burguesia e o outro é o operário. O que a burguesia tem de diferente nisso? A burguesia tem o seu modo de produção, ou seja, ele tem as instalações, o prédio, os locais onde ele vai poder dar continuidade à produtividade. Mas o trabalhador, ele tem a sua força de trabalho. Como o trabalhador não tem propriedade, o que ele faz para poder sobreviver? Ele vende a sua força de trabalho. Por conta da intensa participação burguesa em vários processos históricos, essa burguesia ela desempenhou um papel fundamental. Inclusive porque ela promoveu um processo de revolução. Ou seja, a burguesia ela foi uma classe social extremamente revolucionária. Revolucionária por quê? Porque ela transformou o contexto social. Vamos pensar na época moderna. Na época moderna, a gente tinha uma sociedade estamental. E o burguês, ele não tinha privilégios. Quem tinha o privilégio era o clero, a nobreza. Então, quando a burguesia entende que ela poderia modificar essa estrutura, ela vai fazer o seguinte, ela promove essas revoluções que acontecem em vários territórios e vai conquistar algo que ela não tinha antes, que era o poder político. Não é à toa que tem uma citação do Marx que diz o seguinte: tudo que é sólido se desmancha pelo ar. Ele faz essa analogia, inclusive, em relação ao processo de cercamento dos campos, que é quando a burguesia ela vai tirar os camponeses das terras públicas e vão querer privatizar essas terras. Isso vai promover um chamado êxodo rural, porque aqueles camponeses que trabalhavam naquelas terras do Estado começam a ter a necessidade de buscar outros locais para poder sobreviver. E o que eles fazem? Eles saem do campo, vão para as cidades e vão se tornar mão de obra para trabalhar justamente nos locais onde existe ali a nova industrialização no século XVIII. Pessoal, Karl Marx cria um termo chamado mais-valia. A mais-valia consiste no seguinte:
o trabalhador ele não ganha o salário justo pelo trabalho que ele desempenha. Vamos dar um exemplo, por favor. Imagine que o dono do meio de produção, que é o capitalista, que é o proprietário da empresa, ele pague a um trabalhador R$1.000, que é o salário mínimo, R$1.050. Aquele trabalhador, ele pode produzir, por exemplo, uns 200 mil. Esse é só um exemplo, ok? Ou seja, R$200.000 uma pessoa fez. Se a gente for contabilizar a grande maioria dos trabalhadores, eles produziram muito mais. Então, todos eles ganham um salário mínimo. O que isso quer dizer? Que o lucro, o que é o lucro? O lucro é aquilo que sobra para o dono do meio de produção. Esquece os impostos, esquece tudo que ele tem que pagar, e os salários também. Aquele valor do lucro é a riqueza produzida pelo trabalhador que foi controlada pelo dono do meio de produção. Isso quer dizer o seguinte, que o trabalhador produz, mas ele não tem acesso à riqueza que ele produziu. Essa dinâmica da mais-valia vai gerar as disparidades sociais, ou seja, a desigualdade social é inerente a esse sistema de mais-valia. Por isso, esse trabalhador, ele fica refém dessa relação, por quê? Porque existe, segundo Karl Marx, uma ideologia burguesa. Isso quer dizer o seguinte, que o trabalhador, ele fica tão condicionado, ele trabalha tanto, que ele acaba ficando alienado, inclusive daquilo que ele produziu. Quer dizer que ele não tem acesso à produção dele, e quer dizer também que isso sustenta o controle da burguesia em cima desse trabalhador. A dinâmica de desigualdade social é legitimada por essa ideologia. Não é à toa que o que condiciona a nossa vida? Precisamos estudar para um dia crescermos e ganharmos dinheiro. Isso é a ideologia burguesa proposta dentro do contexto do texto do Karl Marx. E isso legitima o que a gente chama de mais-valia. Marx foi um alemão que viveu em torno do século XIX e tinha uma vida muito complicada. Na verdade, a gente escuta muita coisa falando de Marx, mas basicamente ele era uma pessoa que acabou viajando em muitos locais, até porque ele não tinha muitas condições financeiras. Só que ele fez uma amizade com Friedrich Engels. Esse sim era filho de uma família burguesa e com isso criaram várias obras juntos. Só que a gente vai falar hoje sobre o conceito de Marx desse modo de vida de produção, né, capitalista. Galera, é o seguinte, sintetizei o capítulo 6 de Sociologia do primeiro ano do ensino médio. Mais ou menos fica aí sendo discutida essa visão sobre a questão de mais-valia, sobre a questão do lucro e sobre o modo de produção capitalista. A gente precisa lembrar também que são pensamentos que o autor vai trazer e que estão sendo discutidos no nosso material, tá? Fiquem atentos, estudem bastante, até porque o nosso objetivo é não parar em tempo nenhum. Vamos ficar em casa porque a nossa saúde vem em primeiro lugar. Beijo grande para vocês e se inscrevam no meu canal. Um abraço.